Gente, bom dia para todos. Bom dia. Nossa. Que Jesus então nos abençoe, nos envolva, que a espiritualidade amiga, que já está aqui presente com a gente desde o início, possa envolver a todos. Que todos possamos ter um bom dia hoje, um bom aproveitamento, para aqueles que forem dar sequência nos trabalhos, na casa. Que as bênçãos do mais alto estejam sempre ao nosso lado. É isso? Muito bem. Sempre com muita alegria que a gente retorna nessa casa. É mais uma preparação dessa, para que a gente possa então falar um pouquinho. Em primeiro lugar, a base de tudo é o ensinamento do Cristo, não é isso? E a doutrina dos Espíritos para nos auxiliar a compreender um pouco mais, a entender um pouco mais daquilo que o Mestre Divino trouxe para a gente. Muito bem, para a nossa reflexão de hoje, para o nosso estudo, a gente vai se basear, na verdade vamos iniciar a conversa com base lá no capítulo 14 de João. Esse capítulo 14 do Evangelho de João, é um capítulo assim que traz muita ânimo para a gente, muita alegria, muito otimismo, onde o Cristo fala muitas coisas que refletem isso exatamente para que a gente possa ter esse otimismo. Exatamente quando ele fala que o Pai vai estar sempre com a gente, que Ele estará junto com a gente, que Ele e o Pai basicamente são as mesmas coisas para a gente, para que a gente possa confiar nele. Fala uma série de coisas positivas nesse sentido. Fala indiretamente, né, que ele mandaria, caso a gente tivesse dificuldade, e teríamos o Consolador. Enfim, ele fala uma série traz uma série de mensagens muito positivas para a gente. Mas a gente vai se basear agora nesse início, no comecinho do capítulo. Eu vou até ler aqui para vocês os 2 primeiros versículos, que é para criar a base daquilo que a gente vai discutir hoje. Ele fala assim, ele começa assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então a tônica do capítulo vai ser esse: credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos o lugar. Então, a gente vai pegar segundo versículo. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que Jesus então quis dizer com isso? O que a doutrina espírita pode nos explicar a respeito disso? Na casa de meu pai há muitas moradas. A casa de meu pai é o quê? O universo, não é isso? O mundo, o universo, conforme a gente entenda. E ele fala que no mundo, no universo, há muitas moradas. Morada, a gente faz uma associação com casa, não é isso? Minha morada, minha casa. Então Jesus está falando que no universo existem muitas casas, muitas moradas, não é isso? Então a gente vai exatamente falar um pouquinho sobre a nossa morada, ou seja, sobre a morada, sobre a nossa casa, onde nós estamos hoje, onde nós vivemos, onde nós estamos encarnados hoje em dia, que é o planeta Terra. Então, essa morada, preparada por Deus, preparada por Jesus, né, há 4,5 bilhões de anos atrás, ela começou a ser criada, a ser desenvolvida, a crescer. E desde esse início, segundo nos conta Emmanuel, no livro Caminho da Luz, Jesus já estava presente junto de nós. Desde o princípio de formação da Terra, Jesus já era um espírito iluminado, já era um espírito superior, puro, e ele acompanhou todo o processo de formação da Terra, junto, logicamente, com uma infinidade de espíritos superiores, preparou a Terra durante bilhões de anos, né? Para, há pouco tempo atrás, ele mesmo ter vindo aqui e ter trazido a sua mensagem pessoalmente, ter convivido conosco aqui, não é isso? Então essa morada que nós vamos falar hoje, sobre a nossa terra. E então, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem muitas explicações sobre isso. Nesse capítulo, a gente vai ver um item chamado diferentes categorias de mundos habitados. Ou seja, onde os Espíritos vão trazer para a gente informações sobre as várias moradas que existem no universo. E, em especial, vai nos explicar a respeito da nossa morada. Por que ela é assim?
Por que nós encontramos essas coisas que nós encontramos aqui? Por que a gente está nessa situação? Por que a gente vive aqui nesse local, nessa morada, e temos que passar por todas essas dificuldades, sofrimentos, percalços? E então, nesse capítulo, que a espiritualidade amiga traz muitas e muitas explicações para a gente sobre isso. Então, a gente vai destacar alguns pontos exatamente para que a gente possa ter um entendimento um pouquinho melhor. Primeiramente, ele nos explica, a espiritualidade nos explica, a divisão entre os mundos, vamos dizer assim. Ele fala mundos, é uma tradução, mas a gente também pode entender como planetas. Então, a espiritualidade nos fala que existem, basicamente, fazendo uma divisão assim mais simples, 5 categorias de mundos habitados. 5 categorias. Nós estamos na segunda categoria, de baixo para cima, do menos evoluído para o mais evoluído. Nós estamos lá embaixo, na segunda categoria. Já não estamos mais na primeira, mas estamos na segunda só. Ainda temos, crescer muito para passar para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta, Então ele separa esses mundos de primeira categoria, ele chama de mundos primitivos, mundos que servem de primeiras moradas à alma humana. O nosso planeta Terra já foi um mundo primitivo, há muitos e muitos anos atrás, desde a sua formação, a partir do momento que ele começou a receber a vida aqui na Terra. Primeiro veio, através dos minerais, dos vegetais, dos animais, e o homem que chegou por último, não é isso? Então, as primeiras encarnações dos homens aqui na Terra, o que a gente vê nos livros, os homens primitivos, os homens da caverna, a Terra naquele processo todo, a nossa Terra, naquela época era considerado um país, ou um mundo primitivo, ou seja, os espíritos que aqui estavam, sendo trazidos, eram espíritos iniciando na humanidade, quer dizer, recém-chegados à condição de homens, através da evolução, as suas primeiras, então encontravam aqui, um mundo bastante duro de se viver, onde o instinto e a força bruta eram dominantes. Então nós já passamos por essa etapa, a partir desse momento. Os espíritos aqui encarnando, eles foram então recebendo informações, passando por experiências e foram progredindo. Atualmente, segundo os espíritos nos informam, nós estamos num chamado mundo de provas e expiações. Quer dizer, é a mesma Terra, é o mesmo planeta, mas os espíritos que aqui habitam hoje em dia, a condição nossa é considerada de mundo de provas e expiações. Então é isso que a gente vai ter que entender hoje, a gente vai buscar entender hoje. O que significa estarmos num mundo de provas e expiações? Não é isso? Só para a gente fechar o raciocínio inicial, então, além desses dois níveis, vamos dizer assim, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, a Terra é um exemplo deles hoje em dia, ainda temos os mundos de regeneração, é para onde a gente está indo, quer dizer, a Terra está evoluindo, aqui dentro em breve será considerado um mundo de regeneração. É um mundo intermediário entre esse mundo de provas e expiações e os mundos felizes que virão pela frente. Será um período em que ainda existirá dificuldade, alguma maldade, mas o bem vai prevalecer, o bem vai ser maior, o desenvolvimento vai ser muito grande, tanto intelectualmente como materialmente. É chamado mundo de regeneração. Segundo os espíritos nos contam, nós estamos na transição. Já viram falar na época da transição? Exatamente a época que a gente está vivendo hoje, mudando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então esse período de mudança é que a gente fala de transição. Então por isso que a gente está vivendo uma época muito conturbada, porque toda mudança, quando a gente muda de uma casa para outra, tem uma certa dificuldade, até a gente ajustar naquela casa nova, abandonar aquela casa antiga, Quando a gente passa de ano numa escola, começa um ano novo, até a gente se adaptar. Então, segundo a espiritualidade, nós estamos nessa fase, saindo do segundo nível do mundo de provas e expiações e indo para o mundo de regeneração.
Então esse período agora está muito difícil por causa disso mesmo. É o momento da mudança, né? Essa mudança não se faz de um dia para o outro, é um período. É um período que nós estamos vivendo, tá certo? Depois que passarmos pelo mundo de regeneração, o outro mundo seriam os mundos felizes, onde o bem vai sobrepor a tudo, né? Vai existir uma convivência perfeita e sintonia entre todos. Enfim, vai ser um mundo, como o nome já diz, mundos felizes. E o último nível, né? Mundo celeste ou mundos divinos, onde será a morada dos espíritos puros. Miremos Jesus e vários outros espíritos bastante elevados, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa terra, para o nosso local, para o nosso momento, né? O momento em que a gente está aqui, ou seja, onde a gente tem a oportunidade de estarmos crescendo, desenvolvendo, aprendendo, e é justamente aqui nessa escola, um mundo de provas e expiações. Então, primeiramente, vamos entender o que é isso. O que seria um mundo de provas e expiações, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é buscar no dicionário o que significa isso. Expiação, prova, expiação, o que significa? Então, no dicionário, antigamente a gente chamava dicionário pai dos Google, né? Hoje em dia a gente vai para o Google lá, digita o que você quer lá e vem explicação, vem o significado, vem aquilo que você queira com mais facilidade. Então, expiação, pelo dicionário, vamos dizer assim, purificação das faltas, purificação das falhas, dos delitos, dos crimes realizados, reparação ou sofrimento pelo qual se repara uma culpa. Então, expiação seria isso, né? A purificação das nossas faltas, das nossas falhas, dos nossos erros. Então, quando você está em expiação, você está passando por esse processo de purificação. De quê? De alguma coisa que você fez errado. Mais ou menos isso. Prova. O que seria prova? Todo mundo sabe. Prova é no sentido mesmo que a gente entende. Prova seria o que demonstra a veracidade de uma proposição, de um fato, comprovação, teste, exame, questionário sobre algo, arguição. A gente pode fazer uma analogia com a prova do colégio mesmo, da escola, né? O que você faz uma prova? Para mostrar que você sabe, é isso? Você estudou aquela matéria, estudou aquele assunto, ao final vai ter uma prova, ou seja, ele vai ser avaliado se você realmente aprendeu, se você sabe aquilo, se você prestou atenção. Prova é isso, né? Então, a gente está num mundo disso, de provas, quer dizer, a gente vai passar por muitas e muitas provas, e um mundo de expiações, é isso? De expiações, de purificação, de erros, de falhas. Então o nosso mundo é para isso. É para isso que a gente veio aqui. E a gente às vezes esquece que a gente está aqui nesse mundo. Se o mundo é para isso, a gente está aqui exatamente para aproveitar dessas oportunidades. Oportunidades, sim. Oportunidades da prova e as oportunidades das expiações. Pelo Espiritismo, eu peguei uma definição muito bacana que eu encontrei no livro do Richard Simonetti, que chama Força das Ideias. Ele explica a mesma coisa, quer dizer, em outras palavras, logicamente. Ele fala que expiação é o resgate imposto pela justiça divina aos espíritos recalcitrantes, ou seja, teimosos. Olha que interessante. Expiação é o resgate imposto pela justiça divina. Justiça divina, Vamos imaginar Deus, a sua justiça completa, a justiça divina. Então, quando a gente passa por uma expiação, a expiação ela é imposta a gente, quer dizer, a gente recebe aquilo, como uma imposição. Ser imposta? Lógico. Então, expiação seria isso. E prova, segundo lá pelo Richard Simonetti, é o resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. Então, a expiação ela é imposta, a prova é escolhida. Olha que interessante, Ou seja, quando a gente encarna aqui na Terra, a gente vem para passar por uma série de situações. Algumas dessas situações, elas não são impostas pela justiça divina. Ou seja, dependendo daquilo que eu já tenha feito, em outras oportunidades que também passei na Terra,
e dependendo daquilo que eu fiz, conforme eu procedi, normalmente, né, indo para um caminho errôneo, para o mal, prejudicando alguém, as minhas atitudes, né, vão ser cobradas. Aí vem a lei divina, a lei da causa e do efeito. Então, para tudo aquilo que eu causei, né, logicamente que eu vou ter um efeito em relação àquilo. Então, eu vou passar a ter algumas situações que vão estar correlacionadas com erros meus do passado. Consequentemente, essas situações vão ser impostas para que eu possa me redimir com a lei, para que eu possa me reequilibrar novamente. Então, essas são as chamadas expiações. E algumas situações, aqueles que aqui encarnam na Terra, terão que passar como prova. Serão não mais impostos, mas escolhidos por nós mesmos. Antes de aqui voltarmos, antes de reencarnarmos aqui na Terra, enquanto estamos no plano espiritual, a gente faz uma reflexão daquilo que a gente viveu na última encarnação, ou nas últimas. A gente mesmo vê os erros que a gente cometeu, a gente se arrepende, a gente pensa, a gente analisa e pede uma situação parecida para que eu possa então, né, mostrar para a divindade que eu melhorei, que eu não sou mais aquele. Ou seja, eu peço uma prova, como se eu pedisse uma prova de matemática para provar que eu sei matemática. Eu peço uma prova de português para mostrar que eu sou bom em português. Então a expiação e a prova têm essa diferença. Uma é imposto, a outra é pedido. Agora, quem que impõe e quem que pede somos sempre nós mesmos, né? Pelas nossas atitudes. Então as expiações, normalmente, né, essas situações que a gente chama de expiações, elas vão se traduzir muito, né, genericamente falando, como sendo toda aquela nossa dificuldade, problema, doenças provenientes de atos errados nossos, de vidas anteriores. Então a Terra, como sendo esse planeta de provas e expiações, a gente retorna a esse planeta várias vezes, exatamente para a gente poder ir evoluindo, e a gente então ir buscando condições melhores. Então isso leva muito tempo, porque a gente passa uma existência aqui na Terra, a gente passa por algumas situações, algumas coisas a gente aprende, outras coisas a gente não aprende direito, a gente retorna para o plano espiritual. Esse período no plano espiritual, a gente recebe, né, uma orientação sobre aquilo que a gente fez, a gente mesmo, dependendo da condição nossa, a gente reflete sobre o que a gente fez, e a gente então vê que caminhamos pouco, que a gente precisava de mais experiência, então a gente volta aqui na Terra de novo, recebe uma nova oportunidade, passamos por outras situações, passamos aqui um período, retornamos para o plano espiritual, aí é feita uma nova, é assim? As vidas sucessivas, se a doutrina nos explica que é assim. Então, essas experiências que a gente passa aqui na Terra estão sempre nesses dois lados. Ou é prova, ou é expiação, né? Expiação, geralmente, a gente, como ela é imposta, é porque a gente não tem condição de escolher. Então, a gente precisa daquela situação. Mas, geralmente, não é uma situação agradável. Né? Pela definição a gente viu, traz sofrimento, traz dor, não é isso? Então, a gente vai passar por algumas situações nas nossas vidas que são necessárias por causa disso, porque elas estão trazendo para a gente o reequilíbrio, apesar de a gente não entender isso no momento, lógico, pois é um sofrimento, é uma doença, é uma coisa desagradável, ninguém gosta disso, não é isso? Então, aí a gente tende a ter dois caminhos. Ou a gente compreende bem aquilo, absorve bem aquela dificuldade, vai passar por aquilo, ou às vezes se revolta, ou às vezes, né, nessa revolta a gente acaba cometendo outros atos errôneos, prejudicando outras pessoas. Aí a gente vai agravando a nossa situação, agravando no sentido que a gente vai acumulando essas dificuldades, porque tudo vai ter que ser restabelecido, tudo vai ter que ser zerado. Então, à medida que a gente vai acumulando esses erros, a gente vai tendo mais encarnações com dificuldades, com problemas, exatamente porque a gente vai acumulando e a gente vai tendo oportunidade para redimir-se e a gente às vezes não vai conseguindo, então a gente vai acumulando débito. É igual quando a gente gasta mais do que a gente recebe, não é isso?
A gente tem um valor, vai gastando mais, você vai pegando dinheiro, pega emprestado, vai no banco, vai se tornando aquela bola de neve. As nossas vidas também a gente pode imaginar nesse sentido. Então as expiações, elas aparecem exatamente para isso, para que a gente possa ir pagando esses débitos do passado. Ou você vai pagar esses débitos do bem, ou você vai acumular mais. É isso? Quanto mais a gente acumula, mais vai ficar difícil a situação, não é assim? Então a gente tem sempre que parar para pensar, quando a gente tem uma dificuldade, o que aquilo está representando para mim. E as provações são a mesma coisa, né? As provações aí já são situações que a gente mesmo escolhe. Ou seja, no plano espiritual, quando eu estou esperando para encarnar, que eu faço uma avaliação da minha vida anterior, dos meus atos, das minhas atitudes, muitas vezes, não é sempre que isso acontece, mas muitas vezes o Espírito tem aquela consciência: eu errei, eu fiz errado, não devia ter feito aquilo. Cai aquela situação, né, de entendimento, vem o arrependimento, e o Espírito fala assim: mas eu precisava consertar isso. Então, a divindade, né, as leis divinas vão agir sobre ele, e ele vai ter uma nova oportunidade aqui na Terra, vem uma nova vida, uma nova encarnação, exatamente para que ele possa mostrar aquilo que é o anseio dele, né? Mostrar que eu não sou mais aquele, que eu melhorei, que aquele meu erro está superado, eu quero fazer ele de novo. Então vem uma prova, vem uma situação muito parecida, muito próxima, semelhante, às vezes nem sempre igualzinho, conforme às vezes a gente, como espírita, vê as pessoas, né, falarem, né? Se eu ferir com uma pedra, eu vou ser ferido com a mesma pedra. Se eu fiz isso, eu vou receber isso de volta. Nem sempre é igualzinho, mas geralmente assim, no mesmo gênero de prova, no mesmo gênero de situação. Então aquela situação que eu errei, que eu fui mal, eu recebo uma oportunidade e vou passar, a vida vai me encaminhar para uma situação muito parecida com aquela. Aí nessa nova situação eu vou ter que mostrar, por isso que é prova, que realmente eu estava arrependido, que eu não, que eu aprendi aquela lição. Então eu vou passar por uma situação parecida, para que eu possa então mostrar o meu professor que eu estou bom naquela matéria, que eu passei, que eu passo, que eu estou preparado, porque eu já vivi ela antes, ela foi uma experiência ruim, agora ela está na minha frente de novo, eu vou ter que agir de outra forma. Então estas são as provas. Algumas dessas provas nós escolhemos, porque nós temos essa consciência lá no plano espiritual. Em outras situações, para outros espíritos, isso nem sempre acontece. Às vezes no plano espiritual não dá tempo dele ter essa consciência de reflexão, etc. Então às vezes a espiritualidade amiga, para não fazer ele perder muito tempo, até ele se recuperar, até ele se arrepender, a espiritualidade amiga às vezes prepara uma encarnação para aquele espírito, para que ele possa vir e passar por uma experiência parecida com aquela que ele não foi bem, mas ele não tem consciência daquilo, ele não tem consciência do seu erro, etc. Mas a espiritualidade amiga, aqueles que já estão mais evoluídos, que cuidam daquele espírito, que trazem ele junto de si, aqueles que a gente chama de anjos da guarda, os guardiões, quando a gente está no plano espiritual, eles vão ter com a gente, vão tentar explicar tudo para a gente, fazer entender os nossos erros, mas nem sempre entendemos. Então esses amigos, eles preparam a encarnação para a gente, ou seja, eles preparam as situações para que a gente possa ser mergulhado nelas e passar por elas novamente, situações parecidas, igual eu falei. Então o espírito vem, recebe aquela encarnação, mas ele não escolheu, na verdade, aquilo está sendo imposto por alguém que tem um conhecimento maior e que sabe que aquilo ali é uma oportunidade boa, não é isso? É igual quando a mãe da gente obriga a gente a fazer uma coisa que a gente não gosta, não é isso? A gente, quando é pequeno, diz: não quero escovar dente, não gosto de escovar dente. Aí a mãe da gente obriga a gente, né? E põe lá na pia, põe a pasta, esfrega na boca da gente. Você não quer aquilo, você não tem consciência daquilo, da criança pequena, mas a mãe sabe que aquilo é certo, que aquilo é bom, não é isso? Então ela faz aquela imposição para a gente, exatamente para nos explicar, que a gente não tem aquela consciência ainda, né?
Assim somos nós em espírito, às vezes espíritos infantis ainda em crescimento. Então não tem noção do erro que fez, das bobagens que cometeu. Então a espiritualidade que rege aquele ser ali, que está junto, que já evoluiu um pouco mais, que já tem um pouco mais de vivência, ela então pega aquele seu tutelado e dá a ele uma oportunidade, força ele a uma situação onde ele vai ser obrigado, entre aspas, a se comportar assim assado, vai ter tal situação, exatamente para ele ser provado naquilo, né? Então daí vem essa diferença de provas e expiações, né? E o Richard Simonetti, nesse livro, ele fala exatamente isso, as características dos espíritos quando em prova ou quando em expiação. Ou seja, quando a gente está aqui na Terra, estamos ou em prova ou em expiação. Como que a gente então entende isso? Como que a gente vê essa diferença? Então, ele fala assim, explica nitidamente para a gente, que o espírito em expiação, quer dizer, aquele que recebe o resgate imposto, geralmente é o indivíduo que não aceita seus sofrimentos, as situações difíceis, né? Rebelando-se, atravessa a existência a reclamar do peso da sua cruz. É uma característica, não é geral isso para todo mundo, a gente vai ver que tem, né, exceções, mas geralmente os espíritos quando vêm, né, e passam pelas suas expiações, quer dizer, ele é imposto algum sofrimento, alguma dificuldade, e aquilo ali serve para o seu bem, ele não entende, porque ele não tem essa consciência. Então geralmente vem o quê? A revolta, vem o ressentimento, ele enfrenta aquilo ali, né, de forma bastante atabalhoada, reclamando, maldizendo, né? Então quando a gente está nesse processo de reclamação, por que isso aconteceu comigo? Que a gente se revolta, né? Geralmente isso é um processo de expiação que a gente está passando. Os espíritos em expiação geralmente se comportam assim, com a revolta, com a reclamação, em não entender. Então isso é para a gente pensar, né? Quando a gente está reclamando de alguma coisa, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente tem que parar para pensar, só, esse troço aí significa alguma coisa para mim. Ou eu pedi, ou está me sendo imposto para que eu possa aprender. Então não tem como, eu vou ter que aproveitar essa situação. Porque se a gente brigar com a situação, se a gente reclamar, se a gente, né, se rebelar, logicamente que isso é uma atitude que podemos ter, porque temos o livre-arbítrio, mas isso só causa, igual eu falei, um acúmulo. É como se a sua dívida estivesse aumentando, né? Então se você não passar bem naquela prova, que lhe é imposta, ou seja, essa expiação, vai chegar mais na frente, que você vai ter que refletir sobre ela de novo. Aí você vai falar assim, poxa, de novo, errei novamente, mais uma vez eu caí no mesmo ponto. Não tem problema, mais à frente você vai ter outra oportunidade, só que o tempo vai passando, tá certo? E às vezes chega num tempo igual o nosso, de transição. Então, aqueles espíritos que já vêm recalcitrantes, repetindo o erro, recebe a oportunidade, vem, erra e tal, a Terra está evoluindo, a Terra está passando de um mundo para o outro. Então, se daqui vai passar para um mundo melhor, os espíritos que vão habitar aqui são espíritos melhores, mais evoluídos, que já estão, né, há mais tempo no bem. Então, esses espíritos não vão poder ficar no meio deles, porque vão atrapalhar. Então eles vão ter que ser deslocados para um outro mundo, onde seja ainda necessário essas expiações, ou mundos onde ainda existam condições para que essas expiações aconteçam, porque ele não aprendeu no tempo que ele passou aqui. Ele teve várias e várias oportunidades, não aprendeu. É como se tirasse ele do colégio e leva para um outro colégio, porque naquele colégio ele não já tem mais jeito. Ele já mudou de sala, já mudou de professor e continua sendo um aluno ruim. Então, tira ele daquele colégio, vamos tentar no outro colégio. Esse outro colégio é um outro mundo, semelhante ao que a Terra é hoje, de provas e expiações. Então, ele vai ser deslocado para esse planeta, para esse local, esse espírito, e lá ele vai receber, né, situações parecidas para que ele possa lá, né, ir aprendendo. Quer dizer, ele perdeu o tempo de aprender aqui, então ele é deslocado para lá.
Então a gente está vivendo esse período agora. Por isso que chama período de transição. São as últimas oportunidades que a maioria de nós, espíritos encarnados na Terra, estamos recebendo para permanecermos aqui. Aqueles que estiverem, direitinho, pagando bem, refletindo, voltando aqui, melhorando, etc., vão poder continuar aqui. Porque aqui vai ficar cada vez melhor, e os melhores é que vão sobreviver aqui, que vão viver aqui, que vão passar as experiências aqui, no mundo, posterior, num tempo agora posterior. E aquele pessoal que está trabalhando, eles vão ser banidos entre aspas, assim, vão ser levados para um outro local próprio, onde lá eles vão ter convivência com espíritos do mesmo nível, que vão passar pelas mesmas dificuldades, igual a gente está tendo hoje, não é isso? Então esse período agora que a gente está vivendo é muito complicado por causa disso, porque os espíritos sentem que são as últimas oportunidades, Então dá aquele desespero de final de ano, eu tenho que passar na prova, eu tenho que estudar, e fica naquilo tudo, mas não adianta porque a progressão é sempre para frente. Então quem não está acompanhando ali, não segue ali, Isso já aconteceu na Terra no início. Emmanuel nos conta, em vários outros livros também, Quando a Capela, que era vamos chamar um planeta bastante distante daqui, eles estavam vivendo lá, a população que vivia nesse local, uma situação muito parecida com a nossa aqui. Havia um desenvolvimento intelectual muito grande, mas moralmente muitos ainda atrasados, e estavam atrapalhando o desenvolvimento lá dessa capela, desse local que chama Capela, desse planeta, vamos dizer assim. Então o que a espiritualidade fez? Pegou esses que estavam atrapalhando e trouxeram ele para encarnar num mundo ainda mais grosseiro, mais duro, mais rudimentar, que era a nossa Terra no início, Então eles vieram trazidos para cá, quer dizer, eles foram banidos de lá, entre aspas, trazidos aqui para a Terra, receberam as oportunidades aqui na Terra, começaram a encarnar aqui na Terra. Só que na hora que eles chegaram aqui na Terra, a Terra estava atrasada ainda, estava lá no princípio da humanidade. Então eles recebiam uma Terra, um planeta, eles já mais desenvolvidos intelectualmente, mas moralmente ainda precisando de oportunidades, experiências de convivência, de tratar de questões como o amor, o perdão, etc. E lá eles não estavam tendo isso, não estavam progredindo. Então trouxeram esses espíritos aqui para a Terra, para que eles pudessem ter essas oportunidades. Foi daí então que começaram a encarnar aqui nesses períodos, e eles trouxeram então logicamente que o conhecimento que já tinham, intelectual, e ajudaram também aqueles outros espíritos que estavam aqui a progredir também, e pelas experiências que trocavam, foram crescendo, foram melhorando, espiritualmente, moralmente, foram recebendo encarnações aqui exatamente para melhorar essa parte moral, exatamente com a esperança de um dia ainda voltar à capela para poder reaver aqueles espíritos aos quais eles eram ligados e que ficaram lá porque eles estavam adiantados e eles não, Então eles vieram para cá, passaram por expiações aqui, porém Deus na sua perfeição trouxe aproveita tudo. Então as experiências deles aqui na Terra foram boas, positivas para eles, e ao mesmo tempo eles trouxeram as informações de lá, o desenvolvimento, Foi quando surgiram os egípcios, os povos mais antigos, aquelas questões todas de desenvolvimento, foram justamente contato com esses espíritos que foram trazidos aqui para a Terra exatamente para passar por esse processo. Hoje está acontecendo com a Terra o que estava acontecendo com a Capela naquela época. Esses espíritos que estão aqui perturbando, entre aspas, que estão dificultando o caminho dos outros, não estão repetindo há várias encarnações o mesmo erro, a mesma coisa, eles vão ser deslocados da Terra para um outro planeta, que a gente não sabe onde, como e quando, mas proximamente, para que lá eles possam passar por situações que aqui na Terra já não vai mais caber, porque aqui está evoluindo, então aqui vai ficando os espíritos melhores, mais desenvolvidos, etc. Então, essas questões é que a gente tem que pensar. E o Richard Simonetti, ele mostra para a gente os espíritos em provação. Qual a característica principal
daquele espírito que está passando, né, por uma prova, por provação. Então ele fala assim: podemos identificá-lo como aquele indivíduo que enfrenta as tribulações da existência de forma equilibrada, aceitando-as sem murmúrios e imprecações, como um aluno que se submete a exame, tenta fazer o melhor, habilitando-se a estágio superior. Então somos aqueles que estamos aqui, recebemos as nossas situações, porém a diferença vai ter em como enfrentamos. Então geralmente o espírito que está em prova, ele enfrenta a situação, ele sabe que ela é difícil, mas ele encara, ele absorve bem aquela lição, ele não se revolta, ele procura entender, ele procura resolver aquele problema, ele não abandona aquele problema. Então nós somos assim. Ora nós estamos tratando com aquilo que nós recebemos como expiação, e ora estamos tratando com situações em que nos são colocadas como provas. Mas sempre a gente é que vai resolver, a gente é que tem que dar solução para aquele problema. Se ela é uma expiação, como que eu vou me comportar? Qual é o meu comportamento? Como deva ser? E na prova? É sempre a mesma coisa, sempre tentar absorver aquele problema da maior forma possível. Quando a gente se revolta, é que é o problema. É que a gente então não passou bem, ou naquela expiação que não foi imposta, ou naquela prova que eu mesmo pedi. Então não vai ter jeito, você vai ter que repetir essa parte de novo, né? Agora não, se eu recebo uma situação e a encaro de uma outra forma, lógico que são situações difíceis, mas dependendo de como eu encaro, se eu aproveito aquela experiência, se eu não me revolto, se eu tento resolver aquilo da melhor forma, logicamente que eu estou tendo uma atitude positiva em relação àquilo. Então, logicamente, o que eu vou receber em função daquilo vai ser muito diferente, não é isso? Então, as características principais são estas, mas nem sempre isto é um significado de que a gente esteja passando por uma prova ou por uma, expiação. Um espírito em provação, que faz louváveis planos para a vida presente, pode refugar naquilo que planejou. Ou seja, às vezes no plano espiritual, o espírito está lá, recebe as informações, reflete sobre a sua vida anterior, sobre os seus erros, vê a bobagem que fez, aquilo que não devia, etc. Pensa naquilo e fala assim: não, eu vou resolver isso, não, eu fiz errado, eu quero uma nova oportunidade. A espiritualidade vai dar. E nessa oportunidade ele escolhe a prova. Eu quero passar por tal e tal situação. Por quê? Porque da outra vez eu fui mal, eu me comportei mal, então eu quero tal. Então ele vai passar por uma prova, não é isso? Só que na hora que a gente chega aqui, a gente esquece disso tudo, não é isso? É o que a gente fala, a bênção do esquecimento. Por que é bênção? Exatamente para que a gente esteja livre de todas as informações precedentes e a gente possa agir por nós mesmos. Então, independente se a situação foi imposta ou ela foi pedida, a gente esquece. Então, por isso que a gente não sabe. Quando a gente passa por uma dificuldade aqui, a gente não sabe se ela é uma expiação de alguma coisa que eu fiz errado, ou uma coisa que eu fiz errado, mas que eu sei e eu estou pedindo para poder pagar, entre aspas, não é isso? Então, a gente nunca sabe isso, exatamente pela bênção do esquecimento. Porque senão eu já viria com uma ideia pré-concebida: não, eu vou passar por isso porque eu planejei. Então o meu entendimento naquilo ali já seria diferente, seria forçado, não seria natural, né? Então quando a gente recebe uma encarnação, a gente nasce, a gente nasce zeradinho, a gente nasce com tudo esquecido, para trás, não é isso? A gente é recebido por uma nova oportunidade, do começo mesmo. Então as situações vão aparecendo nas nossas vidas conforme as nossas necessidades. Essas necessidades foram feitas por mim mesmo, por nós mesmos, é isso? Pelas nossas atitudes passadas. Então, o conserto tem que ser da gente, a gente que faz. A espiritualidade ajuda, ela nos ajuda a planejar, ela nos ajuda nesses momentos, na hora de passar por essas dificuldades, a gente não está sozinho. Esses amigos que ajudaram a gente a planejar, por exemplo, uma prova,
eles estão junto da gente o tempo inteiro, relembrando, revivando na nossa memória. Quando a gente dorme, que a gente vai, né, para o plano espiritual em sono, os amigos encontram para a gente: ô rapaz, você lembra o que você prometeu lá? Eles dão um toque na gente: ó, a gente está dormindo, está em sono ainda, mas o espírito está funcionando, né? Está lá. E ele: ó, aquela situação, rapaz, aguenta com força lá, foi você mesmo que pediu, você já passou por isso, lembra? Aí quando a gente acorda no outro dia, né, dá aquele ânimo para enfrentar aquela situação, aquilo de novo. Por quê? Porque aquilo é uma prova, eu pedi, então eu tenho que resolver, né? Aí passa um tempinho, aquilo é resolvido. Aí a gente olha para trás e diz: poxa, aquela situação, hein? Passou tanta dificuldade, mas agora faz parte do passado, passou, dá aquele alívio, né? Você lembra daquilo, não sente nenhuma coisa ruim, mal. Não, por quê? Porque você resolveu aquilo, você passou por aquilo, você passou na prova, não é isso? E nem sempre isso vai acontecer. Às vezes a prova vai ser imposta e a gente refuga na hora. É comum isso. Por isso que a gente tem que ficar repetindo. Estamos assim nesse jogo já há muito tempo, né? Por exemplo, a gente destacaria, poderia destacar na literatura espírita vários exemplos, né? Lembrei de um aqui agora. Napoleão Bonaparte, né? Ele foi um espírito que foi preparado na espiritualidade para uma grande missão aqui na Terra, né? Quer dizer, ele veio aqui para cumprir, né, uma determinada situação, e que ele mesmo planejou no plano espiritual, ajudado e tal. Só que quando ele caiu aqui, ele se deixou envolver pela situação do mundo, pela situação, né, do momento. Ele foi trabalhar, né, na parte militar, se envolveu com o poder, com o mando, com tudo que ele tinha, e a missão mesmo dele, ele fraquejou, quer dizer, ele não cumpriu ela plenamente, tá certo? Para aquele espírito ali não teve problema, porque ele não cumpriu, a espiritualidade que estava envolvida no mesmo problema resolveu, quer dizer, ajustou o problema, agora ele ficou com o débito dele. Quando ele retornou para o plano espiritual, é que ele lembra de tudo. O que eu fiz? Era para ter feito assim, eu fiz errado. Também não tem problema. Ele vai ser preparado para, numa próxima oportunidade, resolver aquilo que não resolveu da outra vez. É isso? E tem o contrário também, né? Quando o espírito vem para a Terra e recebe alguma situação como expiação, quer dizer, é imposto, né? Geralmente, como a gente falou, uma dificuldade maior, uma doença, uma situação mais delicada e tal, a gente logo pensa na expiação. Vamos imaginar que seja assim, né? Recebemos uma situação imposta por alguém que gosta muito da gente, mas que sabe da nossa necessidade de passar por aquela dificuldade. Então, na nossa vida, a gente vai passar por aquela situação exatamente porque ela é importante para o nosso desenvolvimento. A gente, né, zerar um débito do passado. Muito bem. Vem aquela situação. E o espírito, então, em expiação, pode experimentar um despertamento da consciência, dispondo-se a enfrentar as dores com resignação. Ou seja, ele vem, recebe aquela dificuldade, aquele problema, aquela expiação, né? A atitude normal nossa normalmente é refugar, reclamar, né? Se revoltar. Espírito em expiação. Mas a gente pode ter uma atitude contrária também. Recebeu a expiação, encara, né? Resolve ela, absorve bem, aceita aquele problema. Então você está resolvendo o seu problema. Você está resolvendo aquilo que foi colocado para você como expiação. Então a gente tem sempre a atitude ao contrário a fazer, que vai depender sempre da gente. Quando a gente recebe a expiação e vem com ela, tá certo? Muitos chamam isso erroneamente de karma, né? É um termo que normalmente as pessoas usam e serve para uma coisa negativa. Mas é questão de termo, né? A expiação tem esse aspecto, né? É uma prova também, só que não é escolhida. Então, geralmente, ela não é boa, ela é desagradável. Então, quando você encara a expiação, a nossa atitude normal é refugar,
reclamar, criar atrito com aquilo, né? Agora, se você tiver a atitude contrária de resolver aquilo, de aceitar aquilo como sendo uma coisa positiva, lógico que isso é difícil, né, gente? Se uma situação é ruim e tal, é difícil. O que a gente está falando aqui, a gente sabe. Mas se a gente tiver essa atitude, é que é o importante, né? Então a gente vai ter essa conduta contrária àquilo que normalmente se esperaria de um espírito em expiação. Então o espírito em expiação, ele pode não aceitar aquela situação, mas resolver ela. Por outro lado, o espírito pode receber uma situação como prova, quer dizer, ele mesmo escolheu e ele refuga também. Então, quer dizer, sempre vai depender da gente. Então, por isso que a gente tem que tirar da cabeça da gente isso. Quando acontece uma coisa errada, você diz, na outra encarnação eu devo ter feito isso. Eu já devo ter cuspido na cruz, porque isso aconteceu. Não necessariamente. Aquela situação pode ser uma situação nova, que está acontecendo na sua vida ali, como uma prova para você, simplesmente. Você não tem nada a ver com aquilo com o passado. Aquilo é uma coisa dessa vida. Então a gente às vezes tende sempre a julgar para a vida anterior. Eu fiz isso lá, por isso que eu estou passando aqui, né? Aí aqui não resolve, fica revoltadinho. Quando volta para lá, tem um problema da outra vida, um problema sem resolver daqui. Quer dizer, 2 vezes para resolver, não é isso? Então, aí a gente tem sempre que pensar nessa questão. Ou seja, as nossas situações são sempre aquelas que nós precisamos. Sempre. Deus não vai fazer nada errado com nós. Somos todos filhos de Deus. Por isso que existe situações diferentes de um para o outro. Porque cada um de nós estamos em situações diferentes. Então nós recebemos uma bagagem de provas e expiações, tudo misturado. Então a vida vem, elas vão acontecendo. E a gente tem que ir pulando um por um, resolvendo um por um. Para quando chegar lá em cima, a gente fizer um balanço, aí que a gente vai saber, isso aqui era expiação, isso aqui era a prova, isso aqui era expiação, isso aqui era uma outra prova. Aqui você vem, aqui você vai bem, aqui não. Aqui era uma prova e você não passou. Essa aqui era uma expiação. Era normal que você fracassasse, mas você foi muito bem. Olha só como é que você fez. Aí você pega o seu resíduo, né? Quer dizer, o seu saldo, e vai analisar. Nesses pontos eu não fui bem, tal. Aí na próxima encarnação a gente vai planejar, ou vai ser ajudado a planejar. Não é isso? E essas situações, né, elas não são nítidas para nós, igual eu já falei. A gente não sabe de antemão uma situação que a gente esteja vivendo, da onde que ela veio, por quê. Quer dizer, a gente sabe que está nessas 2 causas aí. Quer dizer, são duas vertentes aí que a gente vai estar sendo sempre cobrado em cima. Normalmente também a gente tem a intenção, a gente às vezes tem a noção, né? A noção de que estas situações de prova e expiação tem muito a ver às vezes com a questão social nossa. Ou seja, a nossa posição social hoje, ela não determina a natureza das experiências vividas pelo Espírito. Por exemplo, um homem que esteja, uma pessoa, um espírito, né, que esteja vivenciando, né, a experiência da riqueza, a gente pode ter às vezes a impressão de que ele esteja, né, num processo de prova, de provação, né? Quer dizer, ele gastou mal a riqueza, usou mal a riqueza, ele recebe a riqueza de novo para poder, né, servir como prova para ele. Pode, acontece isso, né? Mas pode ser também um processo de expiação. Quer dizer, ele vai receber a riqueza, o dinheiro, a facilidade econômica, etc., mas como expiação. Por quê? Porque ele está ruim naquela situação, né? Ele já usou ela de forma errada, de forma ruim, e prejudicou muita gente. Então ele recebe a mesma coisa para ver se ele modificou-se, né? Então a espiritualidade impõe aquilo ao espírito para ele passar por aquela experiência, porque ele já sabe que ali é o calcanhar de Aquiles dele. Então ele vai receber a riqueza, o dinheiro, a facilidade econômica, né? Encarnar às vezes uma família rica, que não precisa trabalhar, etc. Mas aquilo ali é expiação. Olha que interessante, né? A pessoa vem cheia de dinheiro, cheia de tudo,
mas expiar aqui na terra. Por quê? Porque a falha dele é naquele sentido. O problema dele é aquele. Então a espiritualidade planeja aquilo para ele, porque nem ele tem condição de escolher. Então impõe para ele aquela vida. Aparentemente a gente acha, né? Beleza, vai receber, mas não, coitado, ele está passando por um processo expiatório no meio da riqueza, do dinheiro, né? Quantas pessoas a gente não vê que tem de tudo e estão às vezes em processo depressivo, não estão satisfeitos com nada, né? Não conseguem um relacionamento, etc. Não é questão do dinheiro, quer dizer, é alguma coisa que a pessoa tem que resolver. Então a gente tem que sempre pensar sobre isso. O que eu estou recebendo? Seja lá o que for, eu tenho que resolver. Não posso deixar para depois. Se eu deixar para depois, tudo bem, é livre-arbítrio. Mas vai vindo uma outra experiência, às vezes de uma forma mais agressiva, mais dura, mais rígida, justamente porque a prova vai apertando, né? As situações vão ficando mais difíceis de serem resolvidas. Do outro lado, né? Por exemplo, a extrema pobreza pode ser uma opção do espírito em provação, atendendo aos imperativos da sua consciência. Às vezes você vê a situação de prova, uma situação de pobreza extrema, de dificuldade financeira, de não ter nada, de passar dificuldade com tudo. Aí você imagina aquilo ali, né, como sendo expiação. Vem sofrer, vem ser pobre, vem passar dificuldade, vem isso, vem aquilo. Coitado, o espírito está em expiação. Às vezes não. Normalmente pode ser, mas às vezes não. O espírito pediu aquela prova. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai ser importante para ele. Porque ele já fez besteira quando ele foi rico, quando ele teve dinheiro, quando ele teve situação. Então ele fala assim: eu não sei viver na pobreza, eu só fui feliz quando estive na riqueza. Eu quero vencer essa situação. Então ele pede, né, uma prova na pobreza. Olha que coisa, né? Ele pede uma prova ruim, entre aspas, né? Uma prova de sofrimento, de dificuldade. É isso mesmo, ele precisa daquilo. Então ele vem, normalmente, né, se ele se comportar bem, ele vai encarar aquilo de uma forma positiva. Ele vai mesmo na pobreza se sobressair, melhorar, crescer, trabalhar, esforçar. Vai passar dificuldade? Vai ser sempre prova, às vezes, sempre, mas ele vai encarar, que ele vai vivenciar aquela experiência da melhor forma possível. Quando ele chegar lá do outro lado, que ele olhar para essa experiência e falar assim: nossa, fui bem, passei nessa prova, eu tinha essa dificuldade, nunca tinha vivenciado isso antes, pedi essa experiência, ela veio e ele se saiu bem. Então assim somos nós, gente, somos as nossas vidas, são as nossas experiências, são as nossas oportunidades, é tudo que nos acontece está correlacionado com essa questão. Então a gente tem sempre que parar para pensar: o que eu estou fazendo com o meu problema? Como que eu estou resolvendo? Então a gente não tem que preocupar se é prova, se é expiação, não tem que ficar se fazendo de coitadinho, eu estou num processo expiatório, né? Ou então, não, eu sou um espírito já mais evoluído, eu vim aqui para passar por provas. Isso aí são as provas da minha vida, mas não resolve a prova, né? Fica aí enrolando, passando em cima, né? Postergando. O grande problema nosso é esse. Só que o tempo passa, tá certo? Então, ao invés da gente estar caminhando aqui junto com o planeta, e desenvolvendo aqui, tendo oportunidades aqui, chega uma hora que eles falam para a gente: olha, as suas oportunidades lá naquele planeta já se esgotaram. Você já teve encarnações e continua o mesmo. Então nós vamos fazer o seguinte: deixa o pessoal lá progredindo, nós vamos te levar para um outro local, porque lá nesse local nós vamos pôr umas provas bem difíceis para você, né? Você vai passar por... Você vai ter que escolher provas bem difíceis. Nós vamos dar para você algumas provas, né? Ou seja, expiações bem difíceis, porque essas que nós demos aqui, você não conseguiu. Então nós vamos ter que arrochar um pouco mais. Aí o espírito vai ser degradado, vai ser levado para um outro planeta, para um outro plano, né? Em que ele lá vai receber as experiências que ele precisa, tá certo? Muitos dos espíritos que vieram aqui para a Terra com essa condição, passaram pelas encarnações aqui, melhoraram, etc. Muitos, inclusive, nem quiseram voltar para a capela, gostaram tanto daqui que aqui
fizeram outras encarnações já como espíritos missionários, como espíritos que às vezes vinham trazer o bem, o progresso, o desenvolvimento, né? Então, há muitas moradas na casa do meu Pai, tá certo? E existem muitas oportunidades, sim, lógico. E a gente então tem que escolher. Então a morada que a gente tem é essa, a vida que a gente tem é essa, as oportunidades que nós temos são estas, o que a gente precisa passar está, né, está tudo nessa vida. Então não tem nada errado, Deus não erra nisso, não. A gente pode achar que às vezes tem um peso maior para a gente, que a dificuldade é grande, mas não. No ponto geral, a gente só está ajustando erro do passado e acerto, não é isso? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E no capítulo, então, finalizando, conforme a gente começou, o capítulo 14 lá do Evangelho de São João, ele traz exatamente essa expectativa. Jesus fala para a gente: fica calmo, eu estou com você, eu estarei junto, não é isso? São 100 ovelhas, uma fica para trás, não é isso? Aí o que o pastor faz? Ele larga as 99 e vai ajudar aquela que está sozinha lá atrás agarrada, não é isso? Então que lado que a gente está? Você tinha ouvido essa pergunta: qual lado que você está? Você está do lado das 99 ou você é do lado da uma? Qualquer lado que você tiver, você vai estar bem, sabe por quê? Porque se você estiver do lado das 99, porque as 99 estão bem, né? Estão bem, estão juntinhas, estão, né, alimentadas direitinho, não tem problema nenhum. Então você está ali no meio das 99, beleza. Agora, se você for a uma, se estiver do outro lado, a ovelha desgarrada, tem problema, o bom pastor vai atrás, não precisa preocupar. Você está agarrado, está passando dificuldade, está lá no buraco, não é isso? Não tem problema, o bom pastor vai lá, vai te tirar. Então a gente sempre tem ajuda nos nossos problemas. É isso que a gente tem que ter em mente, né? E ajuda maior a gente vai ter sempre se apoiando no Evangelho do Cristo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um bom dia. Que o restante das atividades aí sejam bem proveitosas. Obrigado.